E começando agora mais um episódio do podcast Vitão e Companhia. Sejam muito bem-vindos. E antes de qualquer coisa, para que você não fique em débito comigo, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho, porque hoje nós temos um assunto muito interessante, muito importante. Nós vamos desvendar aí os meandros da complexidade da mente humana. O meu convidado é médico psiquiatra e está na linha de frente de casos extremamente complicados e difíceis de pacientes com depressão severa, onde tratamento com remédio nem sempre dá resultado. Inclusive, ele lida constantemente com o tema do suicídio. Fora da área da saúde, ele busca arejar sua cabeça com um projeto incrível de produção de uvas para vinicultura. E como se não bastasse, esse cara aqui é atleta, lutador de jiu-jitsu, campeão paranaense, trouxe até as medalhas, e vice-campeão mundial. Aqui do meu lado, Dr. Kleber Ferreira. Mas, antes de iniciarmos essa conversa, solta a vinheta. Dr. Kleber, muito obrigado pela sua presença, satisfação em recebê-lo aqui no meu podcast hoje para falar de assuntos tão importantes e sérios aí que muitas pessoas têm dificuldade, né? Que são assuntos que estão ligados à saúde mental. E eu gostaria de saber já de cara, né? Você como psiquiatra atuante há muitos anos, se ainda existe aquele preconceito contra a psiquiatria. Então, primeiramente, muito obrigado a você por esse teu olhar tão cuidadoso, tão carinhoso e tão respeitoso com a saúde mental. Obrigado mesmo, tá? E por que eu agradeço? Porque eu trabalho muito com suicídio, como você fez na apresentação, e eu posso afirmar às pessoas que estão nos assistindo agora que o que mais mata ainda no nosso país é o estigma e o preconceito. É o preconceito das pessoas não entenderem que depressão não é falta de fé. Porque veja, né, Vitão? As pessoas aceitam que o pulmão adoece. E todo mundo aceita fazer um antibiótico na veia. Ninguém reclama. As pessoas aceitam, né, Vitão, que o coração adoece. Eles pegam uma serra-fita, abrem o peito, tiram o coração, colocam outro e todo mundo aceita. Por que o cérebro não pode adoecer? O cérebro faz parte dessa máquina e hoje é comprovado. O cérebro adoece mais do que coração, do que pulmão, do que todos os outros órgãos. Então, nós precisamos compreender que as pessoas precisam de tratamento, que a depressão não é essa frescura, que a depressão é uma doença grave e que as pessoas não estão preparadas para essa dor da alma, essa dor que dilacera. Você imagina uma pessoa que a coisa que ela mais gostava num sábado era ir lá assistir o Vitão com a sua banda tocar. E ela, de repente, começa a querer ficar em casa. E ela não consegue entender o porquê que ela quer ficar no quarto. E ela não consegue entender por que o dia está sol, mas para ela parece que está nublado. Veja o sofrimento que isso traz para as pessoas. E quando tem pessoas ao redor, e aí a tua nobreza de poder dar a possibilidade de levar informação para as pessoas, quanto mais informação as pessoas têm, mais precocemente elas buscam uma ajuda. E aquela pessoa vai dizer assim, eu assisti o Kleber lá no Vitão, e eles falaram mesmo que essa mudança de comportamento pode ser depressão. Quanto mais cedo eu busco o tratamento, melhor é o prognóstico. E o que nós percebemos? Que as pessoas vão relutando para buscar tratamento. E o que é mais grave, Vitão? Trazendo um pouquinho de novo para o suicídio. Os estudos mostram claramente que de cada 10 pessoas que cometem suicídio, 4 têm depressão. Isso é comprovado. De cada 10 pessoas que cometem suicídio, 3 têm problema com o abuso do álcool. Só que se você somar depressão com álcool, dá 70%. Então nós sabemos que hoje as pessoas que estão depressivas, que se aproximam da bebida, o risco do suicídio aumenta muito. Então por isso que é importante pessoas ao redor orientando que não é saudável a pessoa com depressão tentar aliviar a dor, afogar as suas mágoas através do álcool, que serão 2 problemas extremamente graves. E vamos pensar, Dr. Kleber, na questão dos caminhos para a ajuda, tá? Então a gente tem a psiquiatria e tem a psicologia. Exato. Imagino que ambas andam juntas naquele caminho para tentar a resolução do problema mental. Tá. Mas como que você percebe a relação das pessoas? Quanto tempo demora para elas buscarem ajuda? Quando buscam, o primeiro caminho é psicologia ou já direto psiquiatria? Vou te dar um exemplo prático que os estudos também mostram. Pessoa com transtorno bipolar. Transtorno bipolar é aquela pessoa que ela tem oscilações de humor. Momentos de euforia em que ela acaba se expondo moralmente, fazendo gastos excessivos. E no outro polo, um momento de tristeza muito intensa em que ela pode até cometer o suicídio. Essas pessoas, Vitão, demoram 11 anos para chegar num psiquiatra. Ela começa lá por volta dos 18 aos 20 anos tendo seu primeiro episódio de oscilação de humor. Mas ela não entende aquilo e ela vai se batendo pela vida. Ela vai chegar lá no consultório depois dos 30 e
poucos anos, com uma vida de muito sofrimento, com perdas de relacionamentos pessoais, perdas financeiras, enfim, é uma doença que traz muito sofrimento. Então veja você o quanto as pessoas acabam relutando para buscar uma ajuda. Então hoje, eu posso afirmar para quem estiver nos assistindo, se você me perguntar também, Kleber, remédio resolve? Eu vou te dizer assim, Vitão, remédio não resolve. Remédio ajuda. Agora, se a pessoa entender a importância do sono, da alimentação e da atividade física como hábitos de vida, se ela buscar uma psicoterapia e se ela usar a medicação, é isso que vai resolver a vida das pessoas, né? Muitos pacientes, então, chegam assim e me perguntam, Kleber, por que você vai me dar remédio? É a maior dúvida das pessoas, né? E até eu tenho uma fama em Guarapuava que o Dr. Kleber dá pouco remédio. Mas não é que eu dou pouco remédio, é que eu tento buscar o remédio para aquilo que a pessoa realmente vai ter uma qualidade de vida melhor. E explico para elas de uma forma uma linguagem metafórica, que eu digo assim, ó, você chegou aqui porque você estava numa insolação. Está muito difícil a sua vida. E você me pediu para eu te tirar da insolação. Eu não consigo te tirar da insolação, mas você me pediu ajuda. A ajuda eu posso te dar. Para quem está no momento de insolação, Vitão, um óculos de sol não te tira da insolação, mas um óculos de sol te dá conforto para você poder começar a enxergar saídas. O remédio é um óculos de sol. Quando as pessoas compreendem dessa forma a ajuda que o remédio vai trazer, é mais fácil elas compreenderem a importância do tratamento. E aí tem prazo o tratamento, Vitão. Ninguém vai usar antidepressivo o resto da vida. Um primeiro episódio é de 6 a 8 meses. Nós vamos retirar a medicação. Alguns pacientes que acabam tendo recaídas mais severas, aí nós vamos conversar para um uso a longo prazo. Mas habitualmente, medicação tem tempo de uso. Mas será que as pessoas não temem iniciar um tratamento com medicação, justamente pensando, agora eu vou entrar nessa, eu vou ter que ficar 5, 10 anos usando esse remédio? Então, exatamente. Mas o que eu mais vejo na clínica é isso, que muitos pacientes, quando têm quadros assim, com diagnóstico claro e com a medicação realmente está bem indicada, habitualmente, eles me falam assim, ó, se eu soubesse eu tinha vindo antes. Eu não imaginei que o remédio ia me trazer de novo o colorido da vida que eu preciso. Então o remédio, ele é uma ferramenta que vai contribuir. Mas por quê? Aí volta lá no início da nossa conversa. As pessoas ainda olham a psiquiatria pelo olhar de Hollywood. É Hollywood que diz, porque o louco, o insano, o psicopata, realmente são patologias preocupantes, mas não é a realidade permanente de um consultório de psiquiatria. E também as pessoas com o tempo vão entendendo, através de uma iniciativa tua, de levar a informação que a doença mental precisa ser tratada. E quanto mais cedo o tratamento, melhor é o prognóstico. Então. Eu entendo as pessoas terem esse estigma, né? Porque a gente ouve muitas histórias, acompanha, como você falou, Hollywood, televisão, né? Muitas histórias de sanatório. Exato. E quem que se identifica com uma pessoa naquela situação, né? Então, no momento de fragilidade, talvez a pessoa pense, não, eu vou negar que eu estou num estado que se assemelhe àquilo. Mas, na verdade, não está, né? Na verdade, ela está precisando de ajuda, às vezes ajuda medicamentosa, para tratar alguma coisa que, se ela não tratar, pode ser que ela agrave aquilo ali, né? Aquela situação. Perfeito o teu ponto de vista. Então, assim, qual que é a diferença da loucura e da lucidez? A loucura é como se você dormisse, sonhasse, mas aí você acorda e volta para a tua realidade. Isso é o teu normal. A loucura é quando você, acordado, continua sonhando. Você acredita que aquilo que você está pensando é o real e você vai vivenciando aquilo acordado. Essa é a loucura. Quando a pessoa busca o psiquiatra, ela não está no momento de loucura. Quando ela diz assim, Kleber, eu vim aqui porque eu não quero enlouquecer. Então, buscar um psiquiatra, Vitão, não é uma insanidade, é uma sanidade mental. Agora, quando a pessoa não busca, quando ela começa esse adoecimento, as pessoas ao redor vão adoecendo, muitas situações eu preciso de um hospital psiquiátrico com uma questão de proteção, não é castigo, não é punição. Já teve em outras épocas da história, em instituições asilares, assim, extremamente que hoje nós somos totalmente contrários, tá? Hoje eu sou vice-presidente da Associação Paranense de Psiquiatria, estou junto à Associação Brasileira de Psiquiatria também, e nós somos totalmente contrários à abertura de hospitais psiquiátricos. Mas nós gostaríamos que todos os hospitais gerais, Vitão, tivessem quartos preparados para receber pessoas nesse momento de sofrimento maior. Porque eu tenho uma família que às vezes não consegue ter um suporte para um risco de suicídio. Eu tenho uma família que um paciente com um quadro de esquizofrenia começa a ouvir vozes e essas vozes podem mandar matar um familiar. Eu preciso de um local apropriado para atender esse paciente. Só que antigamente não. Então as pessoas ainda trazem essa leitura de que eu vou para o hospital psiquiátrico ficar com pessoas com quadros bem graves.
Primeiro, Vitão, os tratamentos hoje são muito mais seguros. Só para falar em antidepressivo, nós temos 45 tipos de antidepressivo. Então eu tenho antidepressivo que melhora a ansiedade, que melhora o apetite, antidepressivo que dá sono, que tira sono. Então, sabendo utilizar corretamente as medicações, eu dou uma qualidade de vida muito boa para o paciente. Mas as pessoas ainda têm esse medo de que o hospital psiquiátrico é um local onde elas vão sofrer mais. Mas não, o hospital psiquiátrico é um local preparado para amenizar sofrimento, quando indicado. E isso então, que eu ia falar, nem todos indicado. Os pacientes precisam ser internados no hospital psiquiátrico, né? Eu imagino que a grande maioria vai fazer o tratamento em casa, né? Quando eu tenho risco de suicídio, que eu tenho uma família que eu consigo dizer assim, ó, vamos ficar atento, não vamos deixar chave no banheiro, não vamos deixar a faca muito exposta, porque ele tem um risco maior. Se a família me dá essa segurança, conduzimos em casa. Se a família mesmo disse, doutor, nós estamos com receio, né? Porque vai que a gente não consegue. Daí a gente pode conversar das possibilidades de tratamento em instituições hospitalares. E você veja, né, doutor Kleber, é pesado, né? Esse tipo de assunto, eu confesso que é pesado. Você agora relatando, né, tirar uma chave do banheiro, de uma porta para a pessoa não se trancar, esconder objetos cortantes, mas ao mesmo tempo, isso é uma realidade que precisa ser enfrentada, né? Porque a nossa existência, a nossa condição humana, né, ela também passa por momentos de crise. E a gente tem que entender como viver esses momentos de crise, né? E se tem algum familiar nosso, próximo, que está passando por um momento desse, né? Que tipo de atendimento, que tipo de cuidado é necessário? Importante a tua colocação, né, Vitão? Porque assim, ó, as pessoas, nós temos hoje como ajudar as pessoas a compreender que o suicídio sempre é a consequência final de um processo. O suicídio é igual queda de avião. O avião não decola e cai. O avião começa a dar uma pane elétrica, uma pane no motor, vai dando sinais e caso não se consiga fazer nada, o avião vai cair. Suicídio é a mesma coisa. Por que a gente fala isso para os familiares? Para que eles compreendam que aquela pessoa vem num processo de adoecimento. Ninguém levanta, vai lá e se suicida. A pessoa ela vem trazendo sinais. Ou essa mudança com quadro depressivo, ou um abuso do álcool, um isolamento, ou tentativas prévias, ou já tinha um fator genético lá atrás. Então a gente acaba estudando isso e ajudando as pessoas a compreenderem. Por quê? O pensamento de tirar a própria vida, ele é muito ambivalente, Vitão. É a pessoa que está na beira de um precipício, um lado quer ir, mas o outro lado não quer ir. E aí que a gente precisa ajudar essa pessoa. E aí entra muito a família. Então eu preciso muito da família no processo de tentativa de suicídio. E a família dá esse suporte, é muito mais tranquilo. Tá? E para que as pessoas compreendam, achei interessante o que você falou. Parece ser um assunto pesado, mas é uma realidade. É uma realidade. E o Brasil, o que mais me preocupa, Vitão, é que o Brasil vem num crescente de suicídio. Eu tive o privilégio de estar lá na Dinamarca, em Copenhague. E veja que interessante, Vitão. Um país que fica 6 meses do ano com neve. Índices altíssimos de suicídio. Eles resolveram fazer uma estratégia para diminuir. Reduziram 60% do suicídio. Tem um artigo dele que chama Turn Tiger, é contra a maré. Eles conseguiram totalmente contra a maré e reduziram o suicídio. O que eles fizeram? Eles pegaram e criaram um sistema lá, Vitão, chamado RIGA. RIGA é um lifestyle deles. O que é o RIGA? Eu vou me reunir com pessoas sem celular, em que nós vamos sentar, vamos tomar um chá, escutar uma música e conversar. Aí eu falei, mas peraí, eu já ouvi falar desse tal de RIGA. Lá em Guarapava tem uma tal de roda de mate. Que é um RIGA, que é quando as pessoas sentam e interagem, porque essa interação, Vitão, traz acolhimento, traz pertencimento. As pessoas diminuem o risco de suicídio. Porque se eu tenho meus amigos, aquele pessoal que eu encontro, puxa, se eu não for lá, eles vão ficar sentindo minha falta. Então, você veja como medidas simples conseguem reduzir suicídio. Uma outra medida que os gestores poderiam pensar com bons olhos é o seguinte, o último estudo que foi mais bem conduzido é uma revisão com 20 mil artigos. Eles mostraram o seguinte, você quer reduzir suicídio no seu país? Capacite atenção básica. Porque é a porta de entrada. Dificilmente vão chegar para mim direto os pacientes com suicídio. Por quê? No Brasil, nós somos 220 milhões para 14 mil psiquiatras. Não tem psiquiatra para todo mundo. Mas se eu tenho estratégias de saúde pública, de uma abordagem com um protocolo de atendimento, eu consigo reduzir suicídio. Então, existem ferramentas para reduzir. Só que o Brasil vem num crescente. O Brasil é um país que não consegue reduzir suicídio. Os países estão reduzindo a média de 20% até 30%. A Dinamarca foi uma exceção. Mas, ou seja, existem estratégias. Então, a tua iniciativa, qual que é? Kleber, se você não consegue ir lá preparar uma atenção básica, vamos preparar quem está nos assistindo. Vamos dar ferramenta para eles entenderem que depressão não é frescura, que depressão é uma doença grave e que se não for tratada corretamente, a pessoa pode até tirar a própria vida. E olha que engraçado, né? Você falar da roda de mate, né? Quer dizer, a socialização, o ato de conversar. Você veja, Dr. Kleber, há um tempo atrás eu assisti uma palestra pelo YouTube mesmo, existe um canal
que é um site chamado TED, ideias que merecem Talks. ser, né? TED Talks, muito famoso. E lá me chamou a atenção o seguinte estudo, era um estudo, o estudo sociológico mais antigo do mundo, tá? E esse estudo ele já está sendo feito há mais de 100 anos e já tem gerações de cientistas fazendo, envolve-se cientistas sociais, envolve-se médicos, né? E eles estavam pesquisando justamente o que é a felicidade humana. Né? E para tentar entender, eles pegaram recortes de indivíduos da classe mais baixa, indivíduos da classe média e indivíduos da classe alta. Eles foram entendendo por que será que alguns deles viviam mais, eram mais felizes, né? Também tem a ver com expectativa de vida. E claro, tá lá, né? Quem quiser acessar TED Talks, até posso deixar o link aí na descrição, mas a questão é a seguinte: não quer dizer que o indivíduo da classe mais alta e mais abastada, que no caso, por exemplo, tem mais acesso à saúde de mais qualidade, ele vivia mais. Não. Muitas vezes ele pegava uma doença, morria antes. Muitas vezes caso de suicídio. Também não quer dizer que o mais pobre e o menos atendido, né, ele vivia infeliz. Não. A grande questão, né, do porquê as pessoas viviam mais, independente da sua classe, é aquelas pessoas que tinham conexões sociais mais fortes, que tinham boas amizades, que tinham uma família que pudesse estar sempre ali do lado. Então, a conclusão geral é: a felicidade vem da relação social que eu tenho com o próximo. Se eu não tenho muitas relações, e aí nós já podemos entrar no tema solidão, né? Se nós não temos boas relações, boas conexões, não socializamos, nós estamos mais vulneráveis. Então vamos começar lá desde a... Eu acho lindo isso, lindo, tá? Hoje se fala muito das Blue Zones, né? As Blue Zones são regiões do mundo que as pessoas estão tendo longevidade. Eles estão fazendo esses estudos de follow-up para verificar o que eles têm. Então, a minha professora de psiquiatria infantil, a doutora Séries, nós éramos 5 residentes lá em Pelotas, e ela, numa das primeiras aulas, ela falou assim para nós: vejam vocês, meus filhos, ela chama nós meus filhos, vocês têm que fazer uma prova para entrar no vestibular. Vocês vão fazer uma prova para entrar aqui na residência. Vocês têm que fazer uma prova para tirar carteira de motorista. Eu acho que deveria ter uma prova para ser pai ou mãe. Na simplicidade dela, ela estava numa riqueza dizendo o seguinte: que tem pessoas que não estão preparadas para serem pais. Por que eu começo te dizendo isso, Vitão? Porque o primeiro e mais importante modelo para uma pessoa são os pais. E quando esse primeiro modelo é fragilizado ou não está preparado para as responsabilidades que um filho traz, e filho é muito comum, né? Um ditado que diz que as mulheres carregam os filhos 9 meses na barriga, 2 anos no colo e o resto da vida nas costas. Porque filho é uma responsabilidade permanente. Sim, claro. Quando esses pais não estão preparados, e é o que a gente tem percebido nessa geração, essa geração cresce fragilizada. Eles não conseguem embutir o que é um relacionamento saudável. E aí, Vitão, tem uma coisa muito importante. A criança vai ver o pai através dos olhos da mãe. É a mãe quem apresenta o pai para a criança. Meu filho, teu pai é um caminhoneiro. Ele viaja a semana inteira. Mas sábado, meu filho, teu pai vai estar com a gente. Teu pai cuida, teu pai gosta da gente. Ou seja, a criança embute um pai bom. Meu filho, teu pai, aquele que não presta, que fica só no bar. Como é que essa criança vai embutir um pai bom? Então essa criança cresce numa função disfuncional. A Melanie Klein, que foi uma discípula do Freud, ela falava que os pais têm que ser suficientemente bons. Então, olha que coisa linda. Então, não é ser perfeito. Então, os pais precisam compreender a importância que eles têm numa dinâmica de filhos. E hoje a gente percebe isso. As pessoas estão sozinhas porque lá atrás, quando você traz esse exemplo, né, das famílias, das conexões. Então, quando eu tenho uma família que me dá uma base boa, provavelmente eu vou conseguir replicar isso na minha vida social. Quando eu não tenho essa carência ou esse lapso, esse gap aqui, depois eu não consigo essa compensação. E aí entra o quê? Adolescência com impulsividade, com modulações hormonais, fácil acesso ao álcool e às drogas. E aí esse sentimento de solidão a gente consegue compreender melhor por que os jovens estão tirando a própria vida. Então a importância desse primeiro modelo hoje é crucial. Tá, mas vamos lá, Dr. Kleber. Infelizmente, a realidade é isso aí. É nua e crua. Nem todo mundo tem uma família estruturada. Porque não tem a provinha, né? Porque não tem a provinha, exatamente. Nem todo mundo tem a família estruturada. Isso é fato. Mas eu já vi algumas manifestações de quebra de ciclo. Como que você quebra um ciclo se você teve uma família desestruturada e vence aquilo para quando você for? Sim. E se você se permitir montar uma família, você ter uma família mais estruturada. 2 pontos aí entra uma linguagem psicanalítica, tá? Resiliência.
Resiliência é a capacidade de tomar pancada e crescer com isso. Tem pessoas que são mais resilientes, tá? E outro é mecanismo de frustração. Tem pessoas que hoje nós temos observado isso, Vitão. Nós somos mais ou menos da faixa etária próximos, que nós, na nossa época, nós ganhávamos um presente de aniversário, certo? E se passasse de ano na escola, que tinha que passar, ganhava um de Natal. Eram 2 presentes no ano. E os pais nos davam presentes por merecimento. Você mereceu, você passou, fez a sua parte, eu vou te presentear dentro da minha condição. Hoje eu vejo o contrário. Veja só, Vitão, hoje chegam pais lá no consultório dizendo assim, doutor, meu filho pediu o telefone última geração para ele poder estudar. Porque se eu não der o telefone, ele diz que vai tirar a própria vida. Aí eu pego e chamo lá o adolescente junto e falo assim, você sabia que para onde você for, não sei se é para o céu, para o inferno, lá não tem celular. Lá não vai ter mordomia, né? E aí eu consigo ajudar os pais a compreender esse mecanismo de deixar os filhos se frustrarem. Porque se os pais não oferecem essa frustração, com o primeiro relacionamento da adolescência, a namoradinha não vai querer isso. Eu não quero esse mimado, não quero esse que tudo tem que ser do jeito dele. Termina o relacionamento, ele não sabe lidar com essa frustração, aumenta o risco da impulsividade se ele tiver acesso com álcool, do suicídio. Não, e é uma loucura realmente, né? Porque, assim, os pais, eu não sei se talvez é típico dessa geração, ou o que está acontecendo, mas a hiperproteção gerada dentro de casa, tudo bem. Mas para fora do portão, o mundo é cruel, e o mundo vai ser cruel com todo mundo. Sabe? Então, se o pai não está preparando, o pai está sendo muito permissivo, né? O pai, mas o pai lutou tanto, a mãe lutou tanto, trabalha tanto para dar um super conforto pro filho, né? Só que ao mesmo tempo, até que ponto esse conforto está transformando seu filho num forgado, né? Já usando um termo da nossa região, né? Um filho forgado. Porque o filho forgado, quando ele sai para a rua, ele vai se frustrar, porque ele vai apanhar. Vou te dar um exemplo prático, então. Se você tivesse um filho com 13 anos, se ele chegasse aqui na sala hoje e falasse assim, ô pai, são 10h30 da noite, eu quero dar uma volta no quarteirão. O que você falaria para um filho de 13 anos hoje, dentro da cultura dos pais, para dar uma volta no quarteirão à noite? Provavelmente não. Não, você não vai, né? Não vai. É perigoso. Perigoso. Né? É perigoso. Aí o teu filho, ele vai pegar esse bairro aqui, ó. Com quem que ele anda nesse bairro? O que ele vê nesse bairro? O que oferece nesse bairro para ele? Então você consegue ver, se a gente parar para pensar hoje, o mundo virtual é mais perigoso que o mundo real. Mas os pais hiperprotegem o filho. Não, meu filho fica no quarto no sábado à noite. Mas ele não dorme a noite toda. Já aconteceram situações, então, e tem sido mais frequente, às vezes para mim eu estou me adaptando a isso, de atender um adolescente e chegar e falar assim, perguntar aí, como é que é? Você tem amigos? Não, eu tenho 3 amigos. Ah, são 3 amigos vocês? Somos em 3. Ah, e vocês se encontram sempre? Não, um mora em São Paulo, outro em Fortaleza. Falei, mas vocês se encontram nas férias? Não, a gente nunca se viu. São amigos virtuais. Quer dizer, a relação diária ali de socialização daquele cidadão ali é virtual. E aí, quando ele se frustra com alguma coisa, desliga o computador, né? Saiu. Então, ou seja, os próprios pais também não estão entendendo que as crianças precisam ter relacionamentos presenciais para lidarem com frustração. E eu sei que é difícil para os pais que estão nos assistindo, porque filho não vem com manual, né, Vitão? Senão vem a segunda vez, mas assim, qual que é a nossa função? É alertar os pais que nós podemos, sim, adaptar comportamentos dos jovens. E o que eu vejo mais hoje no consultório, mais é isso. É os pais com receio de dar o limite. Que fique claro para quem está nos assistindo. Limite não é bater. Bater é uma agressão. Mas limite é pode, não pode, não pode. O que eu vejo hoje? Não pode, mas se tua mãe deixar, pode. Pode, mas se teu pai falar que não pode. Como é que a criança vai crescer sem ter uma linguagem única dos pais? E os pais precisam ter isso claramente. Eu sempre falo, viu, Vitão, que problema de marido e mulher deve ser resolvido no quarto com a porta trancada. Problema de pais e filhos na sala com todo mundo presente. O que a gente percebe claramente? O problema dos pais? Eles não trazem para a sala. O problema de marido e mulher vem todo para a sala. E aí os filhos participam do problema marido e mulher e fica conflituoso para eles. Então por isso que os pais precisam separar isso. Marido e mulher no quarto, família na sala. Entendi. Não é fácil ter esse discernimento, né? Mas realmente a internet é uma loucura, porque tudo na nossa vida hoje passa pela internet. E mesmo nós, adultos, pessoas já com discernimento, temos grandes dificuldades em lidar com todo aquele apelo estético, com todo aquele apelo artificial que as redes sociais e a internet nos entregam. Você imagine uma criança em formação, né, 10, 11 anos, que está entrando na adolescência, como que ele está assimilando aquela quantidade de conteúdo? E outra coisa, quais conteúdos ele está acessando? Exatamente isso. É isso que os pais precisam entender. E hoje tem vários estudos mostrando que essa juventude vem adoecendo porque, Vitão, o mais importante para a saúde mental é sono.
Eles não dormem. Então, um limite claro que eu ensino para os pais, e eu sei que depois muitos jovens acabam agradecendo aos pais, é quando chega 10h30, pega o notebook, pega o celular do quarto do filho e leva para o quarto deles. O que justifica? Se o ambiente mais seguro para aquela criança é o ambiente na casa dos pais, por que ele precisa no celular à noite? E entrega de manhã. Ah, mas e final de semana? Final de semana flexibiliza, deixa até um pouco mais tarde. Isso é cuidar. Isso é mostrar para o filho, meu filho, você agora vai ter que dormir para você ir para a aula. Eles não dormem, vão para a aula, ficam mais irritados, mais explosivos e não querem aceitar as regras. Quer dizer, interessante você falar, né? Cuidar é frustrar também. Frustrar, tem que frustrar. Você precisa tem frustrar. Que porque o que fortalece, né? Porque o que você falou, ele vai sair na rua é frustração. O mundo, ele é muito... tem um filósofo francês que traz uma leitura também, que é um pouco mais extremista, tá, Vitão? Ele diz o seguinte, que trazer filho para o mundo, claro, tem todo o bem-estar, é uma gratidão... É algo muito, muito... É fantástico você trazer um filho. Mas ele diz o seguinte, trazer um filho para o mundo é trazer uma pessoa que vai sofrer. Então, seria uma insanidade da tua parte. No extremo dele, você vai trazer uma pessoa que vai sofrer. Então, se ele vai sofrer, prepare ele para sofrer. Não diga para ele que o mundo é muito bom, porque nós não vamos estar sempre aqui. E os pais hoje têm esse super protecionismo. Que não existe fora de casa. Não existe. Não viu? Existe. Quantas histórias a gente não viu falar de filho que arruma briga e o pai vai lá para defender o filho, né? O filho fez barbaridades e o pai vai lá, vai com um facão, vai com uma arma para defender o filho, né? Que já é um delinquente. Você quer ver um exemplo, né, Vitão? As pessoas, a minha demanda sempre foram empresários, tá? A minha maior demanda. Hoje a minha maior demanda são profissionais da educação e eu entendo o sofrimento deles. Um exemplo muito simples para quem está em casa nos assistindo. Quando um professor chama a atenção de um aluno que subiu na carteira. Por que ele subiu na carteira? Porque provavelmente em casa ele subia no sofá e ninguém falava nada. Perfeito. Ele embutiu que ele pode subir em qualquer móvel porque os pais, que seriam o primeiro e mais importante modelo de frustração, não fizeram nada. Quando ele vai na escola, ele está no processo de socialização, ele tem regras, tem normas. Ele não pode subir na carteira. Aí o professor vai e chama atenção. E está conflituoso por isso, porque daí os pais não estão entendendo. Que os pais então, eles não querem que chame a atenção do filho. Mas a função da escola não é da educação. A função da escola é socialização, a educação tem que vir lá da casa. Então eu vejo muito isso hoje, que os pais precisam frustrar o filho. Falar, meu filho, não é para subir no sofá e ponto. Não tem por que explicar isso pro filho. É igual chuva. Filho quer ser, vou explicar pro meu filho que não pode ser na chuva. Não, chuva não pode ser, você vai ficar doente e ponto. Então eu vejo também essa dificuldade dos pais de se posicionarem como pais. Quer dizer, eu imagino que quando os pais levam um filho para fazer atendimento contigo, você às vezes precisa dar atendimento pros pais. É o mais comum. O menos doente é a criança. Eu começo a bater um papinho ali com eles. Cara, eu já vejo assim, não, chama os pais lá, fala, o que está acontecendo? Aí eu explico a teoria, vocês têm que resolver lá no quarto. Ah, porque já não está bem. Eu falei, realmente vocês não estão bem? Ele está sinalizando que é uma família que está disfuncional, mas a gente tem como resolver isso. A gente só precisa adequar o que tem de frustração em cada membro da família. Não é difícil, mas vai precisar do empenho de vocês. E a gente queira ou não, né, Vitão? A gente tem percebido que hoje tem muitos jovens que são filhos de pais separados. Isso é muito importante para quem está nos assistindo. Por mais que vocês romperam o vínculo marido-mulher, o vínculo pais e filhos não se rompem. E eles têm dificuldade de ajustar isso. No seguinte sentido, no seguinte limite. Se na casa da mãe é 10h30 que é para dormir, na casa do pai vai dormir às 2h30 da manhã. Não, vai dormir 10h30 também. A criança precisa entender isso, porque senão ela fala assim, não, minha mãe é a bruxa, meu pai é o herói, mas é a mãe que fica com o foguete a semana inteira. Aí o pai fica só na coisa boa. Então o pai precisa entender isso, a importância da mãe nessa dinâmica do limite. E a mãe poder ajudar esse pai também, para que ele também mantenha esse limite final de semana. Mas, infelizmente, pais separados não têm maturidade para lidar, às vezes, com a situação. Misturam as coisas, né? Claro, eu imagino a dificuldade, né? Mas também, filhos de pais separados, hoje é uma super realidade e eu imagino que muitas crianças estão sendo criadas em um ambiente saudável neste modelo. Né? E hoje dá para buscar ajuda. Hoje busca uma psicóloga, né? Tem vários profissionais da saúde mental que não estão lá para julgar, para criticar, estão lá para acolher, para orientar. E se tem pessoas que estão mais preparadas para oferecer uma orientação, vamos aproveitar isso. Né? Isso faz toda a diferença para um jovem. Não, interessante, né? E assim, vamos lá. Falamos agora da juventude, todas as dificuldades e os desafios. E o adulto? O que leva o adulto a experimentar a sensação... Até essa semana eu estava lendo alguns conteúdos sobre... Eu sempre trago a filosofia, né? O niilismo, né?
que é aquela desconexão com a sua existência, é aquela incapacidade de perceber sentido no seu viver. E te confesso, Dr. Kleber, eu experimento niilismo constantemente, sabe? E, claro, isso não me leva a um quadro de depressão, porque eu tento ter um estilo de vida totalmente saudável, mas é engraçado, porque parece que a gente vai ganhando idade e vai internalizando os nossos pensamentos enquanto existência. E isso pode ser muito bom, mas às vezes pode nos colocar em locais complicadíssimos mentalmente falando. Aí a gente tem que entender um pouco todo o histórico de vida, tá? Se essa pessoa já tem um fator genético, por exemplo, um quadro de depressão grave, pai e mãe com depressões, ou seja, tem uma predisposição genética maior. Se ela está num ambiente que tem muitos estressores ambientais mais impactantes, com certeza vai estar mais suscetível a um quadro depressivo. E se essa pessoa não tiver projetos? É como você falou, eu acho que tem duas coisas que fazem toda a diferença, tá? Então, estilo de vida e projetos. As pessoas têm que ter projetos de vida. Ah, mas porque o meu projeto é se aposentar aos 55 anos. Cara, hoje você vai viver 75, brincando. Então não dá mais você fechar o teu ciclo com 55. Então, aos 55 eu vou encerrar esse projeto de trabalho, mas eu vou iniciar um novo projeto. É como você falou, eu estou sempre com projetos, né? Ou o projeto da viticultura, ou o projeto do jiu-jitsu, né? Ou o projeto das minhas atualizações, que eu estou sempre... Enfim, eu estou sempre buscando uma coisa além. Para mim nunca tá bom. Então, eu acho que é isso que traz, que é no teu caso. Kleber, eu iniciei um projeto de podcast, eu tenho meu projeto da música, eu tenho minha profissão, né? E aí eu não me sinto, eu não fico me questionando. Em alguns momentos eu me questiono, que não é ruim. Não, mas é natural, mas eu não alimento, né? É natural. Eu não alimento esse processo. Ter questionamentos existencialistas, né? Isso é natural. É a história, você marca um encontro com você mesmo e comparece. Comparece. O que eu me organizei para fazer que eu não fiz? Ah, faltou isso. Não, realmente faltou. Agora eu vou deixar de procrastinar e vou fazer isso. O que é a terapia? Terapia é isso, é ajudar você a tentar entender quais projetos você gostaria e por que está com dificuldade de você implementar eles na tua vida. Então é isso que a gente busca através de um processo de terapia. Não, e isso que você falou realmente é fantástico, o fato de você projetar-se no sentido de quero alcançar, tenho um novo desafio, né? De novo, voltando lá para a filosofia, o Platão dizia que o ser humano é um ser desejante. Sim. Né? Então aquilo que você já alcançou já não é mais o seu desejo, você precisa buscar outra coisa. Então às vezes as pessoas não percebem, imagino eu, Dr. Kleber, que um ciclo já fechou na vida delas. Talvez um ciclo de relacionamento, talvez um ciclo profissional, talvez um ciclo até mesmo de um hobby, alguma coisa que ela gosta, e aquele ciclo está se fechando. E a pessoa continua vivendo dentro daquele ciclo e aquilo não está mais dando sabor para a vida dela. E daí, muitas vezes, eu vejo que as pessoas se batem porque elas têm dificuldade de enfrentar a mudança. Por quê? A mudança é desconfortável. Perfeito. Não é fácil você mudar. Porque mudar é você sair do porto seguro. Mudar é você se expor, né? Porque toda mudança é uma exposição. Sim. Mas o que as pessoas vão pensar quando eu começar um podcast? O que as pessoas vão pensar quando eu mudar o estilo da minha banda? Já estou falando dos meus casos aqui, né? Quando eu mudar o estilo da minha banda, que era de rock, agora eu toco música brasileira. E você sempre fica naquela, mas você tem que ter coragem para promover as mudanças, porque tua vida pede mudança. E aí tem o teu bem-estar. Aí vem a tal da felicidade também. Se eu inicio um projeto que eu queria muito, é como se fosse um filho. Eu estou desejando aquele filho, eu estou planejando ele. Quando ele nasce, quando ele começa a crescer, eu vejo que ele está indo bem, é uma gratificação muito grande. Então as pessoas precisam entender isso. Porque também voltando um pouco, né, Vitão, o que as pessoas muitas vezes fazem hoje? Começam um projeto e não querem se frustrar. Então elas não continuam o projeto, daí já querem outro projeto, mas elas não finalizam o ciclo de se permitir, não. Eu vou iniciar com isso aqui, se deu certo, bom, se não deu, eu fiz. Um exemplo teu do podcast, Kleber, eu me organizei a fazer 15 podcasts. Se der certo, deu. Se não der certo, eu fiz os 15. Se eu achei que foi muito legal, daí eu vou renovar para mais 15. Mas o projeto eu finalizei. E o que a gente vê muitas vezes é isso, que as pessoas não finalizam o projeto. Como você falou, aí querem mudar, aí querem buscar uma coisa mais difícil. Se o mais fácil não deram conta, como é que vão dar conta do mais difícil? Aí vem o quê? A ansiedade. E a ansiedade daí começa a ficar disfuncional. E a ansiedade, quando fica disfuncional, ela compromete a tua tomada de decisões. E ela começa a trazer um sentimento de incompetência, mas não é incompetência, começa a ficar inseguro. E uma pessoa insegura não consegue tomar decisões. E aí vai fazer o quê? Então eu quero me encher de remédio. Ou então eu vou começar a usar o álcool. Eu vou buscar nas drogas aliviar a minha ansiedade. E aí vem toda uma dinâmica de sofrimento.
Tá, vamos já Por etapas. recapitular aqui o que nós fomos descobrindo na nossa conversa, né? Para tentar viver bem Sim. com a sua própria história, né? A gente falou aqui de socializar. Perfeito. Tomar o mate, né? A Que roda foi do uma mate. metáfora, né? Mas Fantástico, claro, mas é fantástico. né? Sair com os amigos, né? E a segunda questão é não ter medo de mudar, se desafiar Não tem medo. e ter projetos, se Isso. manter ativo. Ativo, é isso aí. Os projetos seriam isso, você manter ativo. De repente você vai falar assim, Kleber, eu agora fiz 40 anos, eu quero aprender capoeira. Mas será que eu consigo? Por que não consegue? Você não vai conseguir se não tentar. Então eu vou lá, vou me disciplinar, vou me organizar, vou sair da minha rotina, da minha zona de conforto e vai aprender capoeira. Então eu quero aprender a dançar tango. É uma dança extremamente difícil. Não é difícil. Precisa o quê? Disciplina, persistência e dedicação. Tudo na vida, então. Tudo na vida. Qual é o podcast? Fazer um podcast precisa o quê? Disciplina, persistência e determinação. Então o que eu vejo hoje é isso. As pessoas estão sofrendo cada vez mais porque ficam divagando, ficam só nas redes sociais ali, aquilo ali não vai te levar a nada, se frustrando e projetando nos outros. Porque o Vitão deu certo, eu não dou certo. Mas o sol é para todos, a sombra pode ser para, mas o sol é para todos. Você tem que levantar e fazer, então tem que ter projetos. Deixa eu pegar um link especificamente de redes sociais, já que você falou. Você atende há quantos anos? Eu comecei em 2000, 24 2000. anos, mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas. Em 2000 não existia rede social, não existia internet, não existia rede social. Você consegue fazer um comparativo de como é a vida das pessoas com e sem rede social? Se melhorou, se piorou? Piorou muito a rede social. Vejo pelo sofrimento, pelo adoecimento. Né? A pandemia mudou toda a história da humanidade. A pandemia trouxe toda essa mudança. Vou te dar um exemplo prático. Quando eu fui fazer a prova para residência em psiquiatria, lá em Pelotas, na minha turma de 65 alunos, isso foi em 1998, eu fiz 3 anos de residência, ninguém quis fazer psiquiatria. Ninguém queria fazer psiquiatria. Porque eles disseram, cara, psiquiatria é coisa de louco, onde é que já se viu? E eu já, no quarto da faculdade, já queria fazer psiquiatria. Minha filha fez prova agora para psiquiatria em janeiro. Ela concorreu lá em Londrina com 99 médicos para 3 vagas. Nossa, eu já estou entendendo onde você quer chegar. Mas pode continuar. Hoje é a residência mais concorrida do Brasil. Por que eles observaram isso? Porque as pessoas estão cada vez mais adoecendo da parte mental. Cardiologia tinha dado, acho que 50-1 e psiquiatria 90-1. Então, ou seja, as pessoas então estão entendendo que o sofrimento mental hoje é muito maior do que o sofrimento clínico. Por que as pessoas estão sofrendo? Por conta disso. Então, eu tenho uns 3 amigos, cada um numa parte do Brasil, e não encontro com eles. Né? Os jovens hoje, eles não sabem jogar futebol, se você parar para pensar. As crianças adoram futebol. Põe eles para jogar 2 partidas de 45 minutos. Cada tempo. Não jogam. Sabem e não conseguem. Não conseguem entender a linha. E não é uma crítica, mas é uma realidade que vem acontecendo. Então, as pessoas estão cada vez com mais recurso, mas mais sozinhas. Então, é conflituoso isso, mas é uma realidade. E o que eu vejo no consultório é isso, as pessoas tendo esse sofrimento, mas os pacientes na faixa dos seus 40 anos dizendo assim, Kleber, eu tenho 40 anos, onde é que eu vou em Guarapuava? Como é que eu faço meu network aqui em Guarapuava? É um questionamento. Vou fazer através de rede social? Hoje as pessoas não querem mais a rede social. Né, Vitão? A vida real, né? A vida real. O calor humano que não existe ali pela tela, né? É o Riga. Temos que implantar o Riga, né? A roda de mata aqui, né? Mas eu vejo que realmente é uma dificuldade para as pessoas. Eu sinto dificuldade também. Eu me sinto sozinho às vezes. Eu enfrento a solidão, né? E às vezes a gente não sabe qual é o caminho para você socializar. Veja, no meu caso, a maioria dos meus amigos, todos têm família, todos estão casados. Eu sou solteiro, então nem sempre eu consigo encontrar um parceiro, um companheiro para fazer algum programa, né? E claro que eu vejo que isso me traz sempre uma frustração, né? Então estar sozinho é estar frustrado. Mas né? olha aí, você tem uma frustração, mas você tem uma compensação. Quando você me diz assim, Kleber, eu faço minha atividade física todos os dias, se eu estou um pouco estressado, eu vou dar uma corridinha, eu pego um instrumento musical, eu vou focar na música, ou seja, você não alimenta a tua saúde, você não fica se lamentando. Kleber, eu estou sozinho, veja, não consigo ter nenhum amigo, fazer nenhuma amizade. Não, eu vou para academia, eu bato um papo com alguém, daqui a pouco na corrida eu encontro o pessoal que eu conheço, daqui a pouco no instrumento musical eu vou conversar com alguém de outra banda, e vai interagindo, network. Então, hoje eu vejo isso, as pessoas se lamentando, mas não se permitindo também buscar. E vou te falar, eu tenho visto muito, inclusive em postagens, da romantização do estar sozinho. Mas me chama, final de semana não me chame. Eu quero ficar em casa com o meu cobertor, com o meu livro, com o meu Netflix. E daí, assim, porque você tem que aprender a ser sozinho.
Eu juro pra você, Dr. Kleber, que isso me dá um pouco de desespero, porque talvez isso exista, ser feliz sozinho. Mas eu ainda não consigo mentalmente conceber. E eu fico com medo de virar uma pessoa caseira. Não, e eu acho legal que você fala que os caras até colocaram um nome para isso. Tem a diferença entre a solitude e a solidão. Eles ainda definem isso. Eu assim, ó, o que eu vejo, tá, Vitão? O homem já nasceu só. Ele vai morrer só. O homem é um ser biopsicossocial. É a definição de ser humano. Então, viver sozinho é sofrível. É sofrível. Ah, Kleber, teve um momento lá no inverno, um dia muito frio, né? Aqui é um clima que a cultura traz as pessoas ficarem mais dentro de casa. Tudo bem, é um contexto. Agora, eu achar que esse meu isolamento é saudável, precisa se compreender melhor. Não estou aqui fazendo julgamento longe disso, mas compreender o porquê que eu preciso ter esse mecanismo. Tá? Dentro de uma teoria também, Vitão, quando tem qualquer situação de estresse, ou a pessoa luta ou a pessoa foge, certo? Então a pessoa vai sendo uma tentativa de um abuso no adolescente. Ele não conseguiu lutar, porque se lutasse ele seria morto. Ele não conseguiu fugir também. Ele congela. Pessoas que passam por processo de congelamento no estresse, muitas vezes levam isso para a sua vida. E a gente tem percebido isso muito no consultório, o quanto as pessoas estão se congelando. Então aquela pessoa que quando passa por uma frustração muito grande, ela se congela. E aí, às vezes, final de semana, ela não quer mais interagir com ninguém, porque ela desenvolveu um mecanismo de congelamento. E a gente precisa de uma terapia para ajudar aquela pessoa a dizer assim, ó, naquela época, realmente o que aconteceu com você foi muito difícil, mas era o que você podia fazer. Hoje você não precisa repetir aquele comportamento, porque o nosso cérebro, ele é atemporal. O nosso cérebro não sabe o que é dia nem o que é noite. E nem que a ansiedade que o Vitão está sentindo agora é realmente de agora ou é aquela ansiedade da adolescência que não foi resolvida e ela veio agora e se posiciona como hoje. Então por isso que eu vejo muitas vezes hoje as pessoas no mecanismo de congelamento e se isolando, e vão se isolando e vão sofrendo, Vitão. Eu acredito que sofro. Eu não consigo conceber ainda uma vida sozinho feliz. Né? Mas tudo bem, cada um vive do seu jeito, né? E às vezes realmente a pessoa conseguiu, para não sofrer tanto, né, criar este enredo, essa história aí, para ela poder viver melhor. Todo mundo está buscando viver melhor. Mas sim, de fato, a gente nasce nesse mundo, é indivíduo para viver sozinho, né? A gente experimenta ali a relação com as outras pessoas, mas a gente nasce sozinho e vai morrer sozinho, né? Então por que viver sozinho, né? Tem mais justo, você pode, né? Mas então, assim, vamos pegar um assunto assim que muito é de minha curiosidade, né? Opa, vamos lá. Você com a tua experiência, como que você entende o porquê de algumas pessoas tão fragilizadas mentalmente e, por outro lado, pessoas que... E às vezes essas pessoas fragilizadas são aquelas que talvez tiveram uma história de vida até mesmo confortável e tranquila, até às vezes não tiveram problemas e conflitos na vida. E às vezes você pega pessoas que tiveram histórias horríveis de vida, mas são extremamente fortes e resilientes. Por que você acha que existe essa diferença? Vamos tentar falar assim em cima de pesquisas, tá? Eles foram pesquisar isso. Como é que eles pesquisaram? Quando eles pegaram gêmeos com a mesma genética, criados em ambientes diferentes. Quando o ambiente daquele gêmeo, por exemplo, era um ambiente em que ele tinha um fator genético para alcoolismo, e no ambiente na família que ele foi adotado tinha alcoolismo, o ambiente facilitava o alcoolismo. Quando ele tinha a genética do alcoolismo, mas o ambiente não oferecia bebida, ele não desenvolveu o alcoolismo. Então a gente entende que o ambiente muitas vezes é mais importante que a genética. Porque o ambiente é o que existe e é o que pode ser controlado. Porque genética você não controla, né? Sim, aí ele vem com a carga. Mas se eu consigo, por isso que é o modelo. Os pais que conseguem oferecer isso para os filhos, né, do filho ser forte, de frustrar o filho. Eu achei interessante agora... Isso pode gerar uma polêmica, mas vamos lá. A história da poltrona do avião lá. Que a mãe pediu pra criança sentar na poltrona do avião. E aí eu vi um meme lá que o rapaz falou assim, não, mas teu filho tem que entender que nem sempre vão oferecer a poltrona de avião pra ele. Ou seja, mostrou aquilo. Então os pais precisam sim que os filhos passem por frustração. E a gente vê que isso hoje não acontece. Então, é uma geração que está cada vez adoecendo mais. Então, por que eu vejo no futuro muito preocupante? Porque essa juventude vai chegar lá muito fragilizada. Agora, essa juventude, como você falou, uma pessoa que é mais carente, que batalha, que corre atrás, ele não vai ficar baixando a cabeça para qualquer coisa. Falar assim, cara, é difícil, mas eu vou ter que enfrentar. Porque lá atrás eu enfrentei, porque meu pai enfrentou. Então eu cresço com esse ambiente que me dá condições para eu lutar. Então eu acho que o ambiente tem uma parcela significativa hoje para moldar o pensamento e o caráter, enfim, o posicionamento das pessoas. E falando de ambiente, o que tem de mais perigoso no nosso ambiente para a saúde mental das pessoas?
Eu acho fácil acesso ao álcool. Então, eu vejo o álcool como sendo devastador, tá? Eu sou um plantador de uva que quero produzir vinho, tá? Parece contraditório, né? Mas eu vejo, assim, esse fácil acesso ao álcool, assim. Eu vejo que os jovens estão cada vez bebendo mais cedo, né? Cada vez tendo acesso a outros tipos de droga. Então, hoje a infinidade de drogas sintéticas é assustador, E quando tem um jovem que está num processo em que ele não lida com frustração, que ele está com uma modulação hormonal extremamente impulsivo, e nesse caldeirão colocam bebida, vai explodir. Então a gente começa a entender o porquê do jovem. Então eu acho que a questão do álcool hoje eu vejo como um grande problema. Você veja, na época da pandemia, só em questões tributárias, a Ambev teve um aumento de faturamento de 60%. Em questões tributárias. Então, quanto não se consumia mais de álcool? Então esse abuso do álcool, a fatura vai chegar. Tá? A pessoa quer tomar um vinho? Claro que é bom tomar um vinho, é bom tomar um espumante, é bom tomar um choppinho gelado? Claro que é bom tomar um choppinho gelado. Mas agora, esse uso frequente e de certa forma abusivo, com certeza traz prejuízo para o cérebro. Que tem um ponto importante aí, Vitão, só para que as pessoas estão assistindo. O cérebro da gente termina a nossa formação aos 23 anos de idade. Até os 23 anos, tudo que eu estar agredindo o meu cérebro, eu vou ter consequências lá na frente. Então, aquele jovem que começou a fumar maconha com 15 anos que não ia dar nada, vai dar sérios problemas. O álcool da mesma forma, a fatura vai chegar. Não, e é importante a gente falar abertamente sobre essas duas substâncias, sim, né? Ó, sim. O álcool, que a gente consome com frequência, que é uma fuga para muitas pessoas, uma droga esta legalizada, fácil de se encontrar, né? Incentivada, mesmo que hoje a gente não tenha mais comercial de televisão e propaganda. Com as moças lá, né? Que beber era bonito, né? Ficava bonita na praia. Ficava bonito na praia, né? Mas também o uso da cannabis, né? O uso da maconha, que assim, a gente percebe, é nítido a pessoa que usa a longo prazo, as dificuldades dela. Totais. A pessoa vai tendo dificuldade de fala, a pessoa vai se internalizando também, né? É perceptível. Eu conheço pessoas, amigos meus, que desde os 15 anos, chega lá nos 25, 30, 35 anos, você está identificado. A pessoa parece que fica mais lerda mesmo, muito mais, né? Lerda. E assim, é um ponto importante, tá? Nós, da Associação Brasileira de Psiquiatria, somos totalmente contrários à liberação da maconha. Por quê? Nós sabemos que a esquizofrenia, que é uma doença mental grave, nada mais é do que uma alteração na produção de dopamina. O cérebro de uma pessoa com esquizofrenia fica cheio de dopamina e ele começa a ouvir vozes, ver vultos, ver pessoas que já morreram pelo excesso de dopamina. A maconha, que da geração do Woodstock se falava em 3% de THC, hoje se fala em 11% de THC, porque ela passou por um processo transgênico. O que acontece? Quando ela entra no cérebro, ela aumenta essa dopamina e o jovem começa a não degradar a dopamina. Então nós teremos uma geração de jovens esquizofrênicos pelo uso da maconha. Agora, se você me perguntar assim, Kleber, o que você acha do canabidiol? O canabidiol, sim. É uma das substâncias que tem lá, que é indicado para epilepsia refratária. Agora, usar maconha para tratar de afta chulé não tem evidência científica nenhuma. As pessoas que chegam no consultório dizem, não, mas eu li um estudo. Eu digo assim, então me traga o estudo. Porque até hoje não tem um estudo comprovado com N, ou seja, com uma quantidade significativa de pessoas que traga a maconha como um tratamento seguro, sem risco, para tratar a ansiedade. Que tem pessoas que dizem, não, eu quero tomar o canabidiol para ansiedade. Não tem evidência científica para isso. Vai fazer atividade física, vai fazer yoga, vai fazer meditação. É comprovado que estratégias que utilizam a respiração contribuem na ansiedade. Então não é ir lá no psiquiatra para tomar remédio, mas é para receber uma orientação do melhor tratamento. Mas maconha não foi e nunca será um tratamento seguro. Não, e o mau hábito é sempre assim. Volta e meia as pessoas encontram na mídia, né, uma matéria, tomar 2 cervejas por dia faz bem para a saúde, né? Usar maconha pode acalmar, sabe? Sempre aparece alguma coisa e a pessoa fica buscando. Você sabe que a gente acha o que a gente quiser hoje na internet para fazer frente àquilo que a gente está pensando que pode comprovar, né? Mas não se abre o olho para o mais importante, é um legado da humanidade chamado ciência, gente. Sim, né? Estudo, é o que a gente trabalha. Né? Então, e hoje, né, Vitão, tem uma leva aí trazendo também o uso dos alucinógenos, né, como tratamentos para depressão, como tratamentos também é questionável a eficácia. Então a história de vou tomar ayahuasca, vou tomar santo daime, vou fazer chá de cogumelo, não é comprovado que tem uma segurança para uso. Alguns estudos estão aparecendo que podem beneficiar situações, mas muito pontuais, muito pontuais. Então, é importante ter esse cuidado. Como você falou, eu vejo lá quando chega um adolescente que ele quer me justificar que ele usa maconha. Eu digo, tá, então me traz o estudo. Ele traz lá o estudo do Amigos da Paz. Daí eu falo, cara, você está procurando aquilo que você quer achar, né? Mas não é isso que é a realidade. Então, os pais também precisam cuidar do comportamento dos filhos nesse sentido. Kleber, mas se eu achar que meu filho usou a maconha, tem algum risco? Tem muito risco. A maconha é sim a porta de entrada para outras drogas.
É comprovado. Porque daqui a pouco ele vai estar numa rodinha com a maconha, daí não tem maconha, mas alguém tinha lá uma haxixe, alguém tinha um pouquinho de cocaína, alguém trouxe uma pedra de crack, e aí a coisa caminha de uma forma. E eu tenho percebido isso no consultório, Vitão, no seguinte sentido. Aquele jovem que chegou lá com 13, 14 estava fumando maconha, e eu alertei os pais, passaram-se 10 anos, hoje o jovem chega lá usando cocaína. Uma situação assim, muito preocupante. Então, lá atrás os pais não entenderam a gravidade que era a maconha. Tá, mas vamos lá. Os pais com filho de 14 anos sempre conseguem segurar? Precisa assim, ó. Não adianta querer proibir. A gente precisa montar uma estratégia juntos, tá? Porque tem uma coisa no cérebro chamada mecanismo de recompensa. Por que ele está usando essa maconha? Porque ele está buscando alguma recompensa. Mas se eu trouxer, talvez, o esporte para ele, pode ser uma recompensa. Talvez, se eu trouxer para ele, que eu me lembrei agora de um paciente meu que ele falou assim, cara, eu estava fumando muita maconha e eu entendi que quando eu comesse um pedacinho de pimenta, diminuir minha vontade da maconha. Sozinho ele descobriu o mecanismo de recompensa. Ele começou a comer maconha e daí a gente foi para atividade física. E ele parou de usar maconha. Um outro que estava muito vinculado à música, eu comecei a falar assim, cara, começa a compor em vez de fumar. E me traz o que você estiver compondo, que eu quero ver como é que é. E ele entendeu o mecanismo da recompensa. É isso que os pais precisam, estar junto dos filhos, porque não adianta dizer assim, vou te proibir, vou te bater. Isso não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Mas assim, ó, eu vou te acolher. Não tá certo, mas vamos pensar juntos. Dá pra gente fazer alguma coisa. Então, esse acolhimento dos pais faz toda a diferença. Tem um estudo bem interessante que mostra isso. Por que 2 grupos de jovens que usam maconha, um consegue sair, outro não? O que sai é o que tem estrutura familiar. E o que tem estrutura familiar tem esse cuidado, né, de buscar uma ajuda, a gente explicar o que é, oferecer material para os jovens, explicar para os pais não ficarem julgando, porque daí vem aquele tio que fala assim, não, porque esse maconheiro não vai resolver criticar agora. Vamos tentar entender por que ele adoeceu e vamos tentar tratar para que ele não recaia na doença que afeta ele. Interessante, porque assim, a gente já foi jovem. Sim. A droga chega para nós. Fácil. A droga chega para nós em algum momento, em algum grupo, em alguma ocasião. A droga chega. Às vezes você resiste para experimentar, Sim. mas às vezes você experimenta. Então, e daí o que vai mudar entre aquele que vai fazer a prática, vai dar continuidade. Vai dar continuidade e vai parar. Estrutura familiar. Entendeu? Porque assim, o meu preceptor lá, ele falava assim, ó, eu vou ensinar para vocês o que é a definição de adolescência. Isso em 2000. Adolescência é, você vai pro shopping sozinho ou você vai fumar maconha. Era teoria para adolescência, que daí ele ia provar. Agora, não quer dizer que ele vai continuar. Se ele tem estrutura familiar, que compreende que aquilo ali foi um processo, que muitas vezes eu quero fazer parte do grupo, eu queria conversar com aquela menina, ela falou que fumava, eu quis conquistar ela. Os pais precisam entender esse processo. E assim, não, vamos conversar, aconteceu, não quer dizer que isso tenha que persistir. E aí a gente começa a orientar e buscar o mecanismo da recompensa, não através da droga, mas de outra infinidade de opções que podem correr. Dentre elas, um assunto que é interessante a gente conversar também é o esporte, a atividade física, né? Sem dúvida. Qual que é a importância da atividade física para a saúde mental? Vitão, é tudo. Posso dizer que a atividade física é tudo, tudo. Se os pais puderem ajudar seus filhos, coloque-se naquela escolinha de futebol que tem com 5 anos na escola, que a mãe coloque-se na escolinha de vôlei com 12 anos de idade. Mostre o caminho do esporte. Por quê? Quem quer fazer alto rendimento não pode usar droga. E aí o jovem começa a ter esse mecanismo da recompensa. Fala, cara, mas peraí, se eu sou maconheiro e aquela menina fica me olhando lá, até é bacana. Mas agora, se eu sou o campeão do vôlei, do judô, sou artilheiro do futebol, ela olha diferente para mim. A gente vai mostrando isso para o jovem. E o esporte traz um bem-estar físico e traz um bem-estar mental. Eu defendo, eu venho de uma vida de praticar muito esporte, então o que eu vejo, eu tento trazer muito isso para os pacientes. E o esporte é qualquer esporte, a caminhada é um esporte, né? O pedal é um esporte, a musculação. Eu tive um paciente, foi bem interessante, que nós tentamos falar sobre atividade física, sobre um esporte, atividade física, eu estava com seus 60 anos, falou assim, não gosto de nada. Mas o que a senhora gosta? Ela falou assim para mim, eu vou eventualmente dançar baile no sábado. Eu falei, então tá aí. Então vamos combinar, uma vez por semana dançar baile. Ela todo sábado começou a dançar baile. Daqui a pouco ela começou no sábado e no domingo. Mudou a vida dela. Ou seja, ela começou a fazer atividade física dentro da limitação dela, mas o corpo movimentando. E todo o bem-estar, porque dela socializou, né? A dança tem todo um encantamento também. Então, enfim, a gente precisa mostrar para os nossos filhos o caminho do esporte. E os pais precisam isso, né? Eu acho que eu venho de uma geração que meu pai gostava de jogar futebol, então lá de pequeno eu começava a acompanhar meu pai. Então eu fui entendendo a importância do esporte. Eu vejo hoje que os pais têm essa dificuldade, né? E aí a gente entende, né, Vitão? O que é mais importante, a quantidade do tempo ou a qualidade do tempo?
Os pais têm muito tempo para os filhos na casa, mas cada um com o celular. Ou o pai, não, eu só tenho 1 hora na semana que eu vou acompanhar meu filho no futebol. Vou ficar lá do lado, vou falar para ele, viu, meu filho, que bacana aquele drible que você fez. Ou vou levar minha filha na natação. Vou ficar ali do lado e falar, nossa, minha filha, eu vi que bacana o mergulho que você deu. Isso para o jovem embute o quê? Um pai suficientemente bom. Então, se os pais puderem caminhar para o esporte, nossa, que perfeito. Essa é a maior prevenção que eles podem fazer de saúde mental. E é possível fazer junto com os filhos também, né? Eu acho que isso une 2 coisas muito importantes, que é a convivência saudável fazendo exercício, né? Sim, e agrega, né, o network, né, a questão do bem-estar. Então, o esporte é comprovado, uma das ferramentas para longevidade com qualidade de vida, um dos pilares mais importantes é o esporte. Se a pessoa quer ter qualidade de vida, tem que praticar esporte. E voltando especificamente para a psiquiatria, eu imagino que você receita esporte para os seus pacientes. Muito. E imagino que isso também deve impactar na medicação também. Totalmente. É interessante isso, né? Eu atendi alguns pacientes com dependência e 2 deles eu levei para o jiu-jitsu, né? E foi muito legal isso. Quando a gente conseguiu reduzir medicação também por conta disso. Porque isso também é um ponto importante, né, Vitão? As pessoas vêm numa vida hoje em que elas querem tudo muito fácil, né? Então, eu vou querer um remédio para eu dormir, vou querer um remédio para eu acordar e eu querer um remédio para concentração, porque eu tô meio desconcentrado. Mas ninguém quer dormir sem remédio, fazer uma atividade física e cuidar da sua alimentação. Então os pais precisam entender isso, que a prevenção é a melhor e mais eficaz ferramenta na saúde mental. É prevenção, é muito mais barato você prevenção. Como é que você faz? O esporte. Então os pais encaminharem para o esporte, que daí o filho vai precisar de menos medicações. Quando eu falo esporte, até tem um estudo bem interessante que mostra que para a ansiedade, voltando a gente conversar sobre isso, eu não preciso usar medicação para ansiedade, só quando ela está disfuncional. Mas é comprovado que em ansiedades leves a moderadas, técnicas de respiração, yoga, mindfulness, né, acupuntura, todas contribuem para a ansiedade. Ou seja, eu dou aquela desacelerada no meu processo de pensamento acelerado. Né? Muitas atividades físicas vêm acompanhadas com pensamentos intrusivos. Vou dar um exemplo. Quando você está correndo, você fica pensando em outras coisas. Você fica olhando, fica pensando em outras coisas. Quando eu trago para o jiu-jitsu é o único esporte que eu não consigo pensar em nada. Então eu aprendo a focar naquilo que eu estou fazendo. Porque se eu pensar em outra coisa, já era. O cara vai me finalizar. Então eu aprendo a ficar focado e fazendo aquilo. E aí eu levo isso para minha vida profissional depois. Então algumas artes marciais trazem muito isso, de você ter foco, você ficar naquilo, observando aquilo e fazendo aquilo até o fim. E depois você consegue levar para a tua vida. Então todo o esporte é uma ferramenta que te prepara para a vida profissional também. Né? Independente do esporte, não só pela competitividade, mas pela determinação, pela perseverança, por criar rotina. Então o esporte é fantástico, é fantástico. O Dr. Kleber, inclusive, estava me sugerindo, né? Ô, Vitão, vai fazer jiu-jitsu, né? Eu indico para todo mundo. Né? Eu falei, cara, eu gostaria, faria, né? Mas eu já faço bastante exercício, assim, sabe? E me sinto privilegiado de fazer, adoro, sou viciado em fazer, faço musculação pela manhã, corrida à noite quando eu posso, né? Até as últimas 2 semanas eu não consegui tantas vezes correr, sinto falta, mas vejo que o esporte realmente ele faz toda uma diferença mental. Às vezes a gente posta, né? Então eu posto eu correndo lá, né? E dizendo, vim buscar minha endorfina, né? É isso aí. Viciado em endorfina. É isso aí. Porque quando eu vou correr à noite, eu já fiz meu exercício pela manhã, mas quando eu vou correr à noite, é depois, às vezes, de um dia cansativo, e depois que eu termino de correr, qual que é o meu sentimento? O sentimento de encaixe mental. Sentimento de que eu tive uma recompensa mental. Então eu faço também, ou muito, para a minha cabeça, não só para o físico. O que acaba acontecendo aí? Você tem o quê? Um aporte de serotonina. Né? Vem um gatilho de serotonina. Por que então, você me pensa assim, Kleber, mas então isso quer dizer que uma pessoa com depressão, se ela só fazer atividade física, ela vai melhorar da depressão? Não, porque esse aporte não é permanente. Eu dou um pico de serotonina e depois cai de novo. Eu faço de novo minha corrida lá do outro dia, mais um pouquinho de serotonina cai de novo. Né? Se eu conseguir manter esse nível de serotonina, não precisaria da medicação. Mas quando a redução de serotonina é muito, daí que eu preciso do remédio. Mas quando eu ponho o remédio e ponho atividade física, eu não preciso de tanto remédio, porque eu estou colocando aquele pouquinho de serotonina. Se eu tenho uma alimentação saudável, 90% da serotonina é produzida no intestino, não é no cérebro. Quanto mais saudável a alimentação, com menos alimentos ultraprocessados, mais um pouquinho de serotonina. E quando vem o sono ajuda muito no processo de controlar cortisol, controlar a leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumenta mais a serotonina. Então, por isso que o tratamento com sono, alimentação e atividade física resolve muitas doenças mentais, mas precisa estar disposto a fazer. Não, e o mais engraçado, simples. Simples. Não é segredo para ninguém. Simples. Essa informação está disponível. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em manter uma rotina saudável, né? Qual que é o custo? Qual que é o custo de você fazer uma atividade física ao ar livre? Qual que é o custo de você comer arroz, feijão, que é uma comida excelente? Arroz, feijão e salada.
Né? Nossa dieta aqui é uma dieta rica. E qual que é o custo de você dormir bem? Né? Hoje, para os tratamentos da insônia, o primeiro tratamento mais eficaz dentro dos protocolos dos guidelines, então, é higiene do sono. Após as 18 horas, evitar bebidas estimulantes, né? Evitar comidas pesadas, atividade física de alta intensidade, que você demora para desacelerar, mas o mais importante, o ambiente de dormir tem que estar sem nenhum estímulo luminoso nem sonoro, que é o que as pessoas não fazem. Então o tal do blackout é comprovado. Agora, quando eu deixo o meu celular na cabeceira da cama e ele acende aquela luz, eles têm uma definição lá que é de não sei quantos graus, essa luz, conforme a tonalidade dela, já compromete minha qualidade de sono. E eu não durmo bem. O sono e sempre será o maestro do humor. Então tudo vem do sono. Agora as pessoas dizem assim, né? Não vai dar. Vitão, o meu dia e o teu tem 24 horas. Para todo mundo tem. Se você dormir 8, que é bastante. Se você trabalhar 8, sobra 8 para fazer o resto das coisas. Aí começa a olhar na tua página, naquele negócio do quanto tempo você passa na internet no dia. Não vou nem olhar, porque eu trabalho com rede social, né? Mas tem um estudo bem interessante que eles mostraram o seguinte, olha que legal, eles pegaram pessoas que tinham quadros de ansiedades intensas, tá? E com sintomas depressivos. Eles pegaram 2 horas que essas pessoas ficavam nas redes sociais, 2 horas, pediram para regular o sono mais 1 hora e 1 hora de atividade física. Melhoraram de todos. Então 2 horas que a pessoa ficava ali sem fazer nada. 1 hora a mais de sono e 1 hora para atividade física. Você já não está fazendo nada, agora você vai fazer 2 coisas. Dormir você não vai continuar fazendo nada, mas atividade você vai fazer uma coisa para o teu bem. Reduziu a ansiedade e depressão. Então você consegue entender o impacto que isso traz para a saúde das pessoas? Tá, e vamos lá, agora pergunta para o psiquiatra. Por que as pessoas não conseguem? Veja, as pessoas racionalizam, sabem, eu estou vivendo um estilo de vida ruim. Eu precisava dormir melhor, eu precisava me alimentar mais, com qualidade, eu precisava fazer algum tipo de exercício. A pessoa sabe, ela racionaliza, ela tem a teoria. E por que cargas d'água ela não faz? Tá. Eu fiz uma tatuagem aqui, ó, você tá vendo, que é uma ampulheta que tá uma briga entre o coração e o cérebro. É isso. O cérebro quer conforto. O cérebro fala assim, não, o corpo, o coração, o corpo quer conforto. Fala, cara, eu quero ficar vendo Netflix, vai ficar deitadinho aqui na coberta. O cérebro diz, não, eu quero a endorfina. É a endorfina que eu fico mais jovem, a endorfina que me dá vitalidade. Então as pessoas não conseguem, as pessoas se acomodam, porque o corpo sempre quer conforto e o cérebro sempre quer endorfina. Então eu preciso ter essa capacidade de dizer, não, mas espera aí, entre um corpo gordo, obeso, doente e um cérebro ativo, eu vou alimentar o cérebro, mas isso depende de mim. Então é isso que eu falo para as pessoas. Eu falo, ó, o remédio que eu tô te dando não vai te tirar da cama. Você vai ter que ter uma forcinha e levantar, mas ele vai fazer você não voltar. Esse é o segredo do remédio. Agora, achar que o remédio vai fazer você sair correndo, não vai. Ele vai te dar disposição, mas você vai ter que começar a correr. Depois que você começar a correr, você vai gostar, vai demorar para voltar. Então é uma briga de cérebro e corpo, isso é permanente. Eu tive uma época que eu fazia as ultramaratonas, e as ultramaratonas também é isso. Você sabe que você vai quebrar, você sabe que vai doer, você sabe que você vai sentir dor, mas você vai pensar assim, cara, mas na linha de chegada vai estar minha família. Amanhã eu vou estar acordando muito bem, porque eu vou liberar muita endorfina, vai valer a pena esse processo. Então você alimenta o teu cérebro e não fica alimentando o corpo. Porque a gente vê hoje, as pessoas começam a ganhar peso, mas é fácil, vou tomar um Ozempic, Vitão. O Ozempic eu já emagreço rapidinho. Só que o Ozempic não é feito para emagrecer, ele é feito para diabetes. Daqui a pouco vão aparecer as consequências desse uso. Né? Então as pessoas não entendem, as pessoas querem o quê? Buscar a geração fast food. Tudo tem que ser rápido, mas tem que ser para ontem, antes do almoço, não pode ser para depois do almoço. Porque senão eles se frustram. E se eles se frustram, eles querem tomar mais remédio. Você consegue ver que é uma geração que vem adoecendo porque não muda hábito de vida. Cara, que engraçado, né? Você falando isso e eu olhando ali para minha estante de livros e tá ali um volume dessa grossura da Paideia, Werner Jäger, né? Eu sempre falo da minha experiência na filosofia, e a Paideia é a formação do homem grego. 2.500 anos atrás, o homem já discutia e sabia o que era o bem-estar para ele. Sim. E entre o bem-estar, o homem tinha que praticar várias atividades. Atividades que estivessem ligadas ao conhecimento, ao estudo, ao desenvolvimento da ciência, né? Atividades que tivessem ligação com o lúdico, com música, com poesia, e o que vem ao encontro que nós estamos falando aqui, todo homem que quisesse ter uma boa formação, ele também tinha que exercitar o seu ser guerreiro, que é aquele cara que vai fazer exercício, vai levantar peso, vai para a batalha, vai se colocar em situações físicas de limite no corpo, né? Só que hoje as pessoas não querem. Não querem. E daí você tem toda uma
uma construção alimentar que você encontra no supermercado de comidas que te dão mais preguiça, de comidas hipercalóricas, hiperpalatáveis, e as pessoas só querem a recompensa, né? E por isso que a gente tem as pessoas que são inativas hoje, né? Mas você consegue ver que é bem esse mecanismo da recompensa. Eu posso ter recompensa na atividade física, com as minhas endorfinas, como você trouxe, mas eu posso ter recompensa com aquele chocolate. Só que o prejuízo na sequência com aquele chocolate é infinitamente maior do que com a endorfina, né? E essa cultura vem, e hoje nós sabemos, né, então, que na prevenção do Alzheimer hoje, nós precisamos sim estimular o cérebro através de um instrumento musical ou de uma língua estrangeira diferente. Eu já fiz inglês, então vou fazer japonês. Ou seja, sair da zona de conforto. Então lá eles já falavam isso, você tem que sair da sua zona de conforto. Se você não quer ter Alzheimer, não tenha projetos e saia da sua zona de conforto. Então, desde que o mundo é mundo, eles mostram isso. Fazer atividade física, você se pôr à prova, você pensar como um guerreiro, é isso que precisa. É isso que nós precisamos ter nessa geração. Então, o esporte traz isso. Eu vou lutar, eu vou correr atrás, eu vou batalhar, mas eu vou conseguir entender o processo disso depois na minha vida, na adolescência e na vida adulta. Perfeito. Vamos, Dr. Kleber, mudar de assunto, porque tem dois assuntos aqui que eu quero comentar contigo aqui, mas ainda tem um último assunto para nós, o último questionamento para nós encerrarmos essa questão, né, de saúde mental e desafios, né, que é uma pergunta até provocativa. Com todos esses desafios do mundo moderno, rede social, dificuldade para ter boa alimentação, é possível viver bem e ser feliz? Totalmente. Aí entra num contexto o que é felicidade para cada pessoa. O que é felicidade, né? Felicidade é esse momento de... porque assim, a gente não vai conseguir viver permanentemente feliz, mas nós podemos nos organizarmos para ter momentos de felicidade. Uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de música. Então, para mim, é um momento de felicidade quando eu vou lá ver a banda Caiporagem tocar. Eu digo, cara, isso aqui representa a cultura brasileira, uma música agradável, uns instrumentos muito bem tocados. Isso dá uma sensação de bem-estar. Conheci o Dr. Kleber num show, né? Um show que eu fiz no KM, e ali eu já fiz o convite para ele. Vamos um dia lá no meu podcast. Então, esse é um momento de felicidade. Um outro momento, quando um pai pega o seu filho e vai lá jogar um pouquinho de futebol. Ou quando um namorado fala assim, eu vou sair para jantar com a minha namorada, mas eu tô meio sem grana, mas eu vou comer um cachorro quente. Ou seja, eu vou estar com ela ali, dizer para ela, nós estamos juntos aqui. Então é esses momentos que vêm se perdendo. As pessoas têm a ideia de que a felicidade está nas grandes conquistas, mas não. A felicidade não é lá o destino, é esse caminho. Eu faço viagens de moto e cada vez eu entendo mais isso quando eu converso com pessoas de várias partes do mundo, a simplicidade disso. Então a pessoa ela se sente assim realizada quando ela está comendo um abacaxi na beira de uma estrada. Então as pessoas precisam entender isso, de buscar o simples, né? E cada vez a gente vê as pessoas mais distantes. Só que aconteceu depois da pandemia, cresceu o mundo do turismo rural. As pessoas voltaram a buscar suas memórias afetivas que vinham se perdendo. Então, buscar isso faz muito bem para a saúde mental. Falei na última conversa que eu tive aqui com a Fabiola, né? Fabiola. Justamente da corrida do cifrão, né? Então, assim, desde sempre a gente é induzido à corrida do cifrão. Quer dizer, para eu me resolver na minha vida, eu preciso ter um conforto financeiro, né? E conforto financeiro pressupõe, quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter isso. Os bens materiais... E para mim já é muito claro, bens materiais são necessários, mas eles não são os catalisadores da tua felicidade. Sim. Catalisadores da tua felicidade é ter projeto, como a gente já falou aqui, e convivência, uma boa convivência com outras pessoas, né? Exato, é a tal da alteridade, né? Você ter outras pessoas, pensar a partir das outras pessoas, e dali eu percebo que vem a felicidade. E quando eu tive essa lição, eu relaxei com relação à questão de, nossa, preciso ganhar muito dinheiro. Não, eu quero ter experiências de vida. Não, e a longevidade te dando qualidade de vida, você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, né? Se eu vivo bem, eu trabalho bem, é inerente. Sim. Se você cuida da tua saúde, você consegue tocar mais. Agora, se eu não cuido da minha saúde, bebida, sono irregular, alimentação irregular, eu não consigo ter uma produtividade no meu trabalho como músico. Então você vê o quanto o hábito de vida impacta na produtividade. Sim. Tá? Perfeito. Bom, Dr. Kleber, na introdução deste podcast, né, eu trouxe duas informações bem interessantes e a gente já conversou agora bastante sobre a questão da psiquiatria, dos desafios. Vamos agora deixar um pouquinho mais leve a nossa conversa aí, né? E me chamou muito a atenção o fato de você falar que é lutador de jiu-jitsu, né? Tá. E junto com isso veio a informação de que você se sagrou campeão esse ano, campeão paranaense, e acho que semana passada ou retrasada, vice-campeão mundial. Fale um pouco com a tua relação com esse esporte.
Eu comecei o jiu-jitsu há 1 ano, tá? Comecei o mestre Cubas, que eu já conhecia, ele vinha me convidando para ir fazer um treino. E o jiu-jitsu mudou minha vida. Então eu treino hoje todos os dias, o ano que vem eu vou treinar 2 vezes. Até alguns dias eu treino 2 vezes, mas eu treino em 3 horários, alguns dias também. O que mudou o jiu-jitsu na minha vida? Primeiro, eu entendi que o tatame é um espaço de igualdade. Lá não tem titulação. Você pode ser um juiz, você pode ser um médico, você pode ser um gari, enfim, lá é espaço de igualdade. E lá você aprende a importância de achar o conforto no desconforto. Então o jiu-jitsu é agressivo? Não é agressivo. O jiu-jitsu é a única arte marcial em que ela te ensina você mobilizar o teu adversário com a força dele. Então tudo é técnica e inteligência. O jiu-jitsu é um jogo de xadrez. Então assim, mudou muito a minha vida, muito mesmo, e eu levo meus pacientes, eu falo para eles, né? E o processo de ir para competição é uma coisa bem legal, viu, Vitão? Você estava falando de momento medieval. Então você imagina a cena. Chego eu, né, um dos méritos do mestre Cubas, e eu acho que ele vai poder estar vindo aqui um momento com você. Sim. Ele encaminhou 5 atletas lá para o Mundial, tá? O mestre Armando, que é que eu faço um treino individual, foi vice-campeão faixa preta. O Thiago Borgo foi campeão faixa roxa. O Cadu, vice-campeão faixa roxa. Eu fui vice-campeão mundial faixa branca. E faltou mais um. O Revertinho foi 3º faixa roxa. Ele São mandou atletas de Guarapuava? Todos de Guarapuava. Todos ele mandou de 5 atletas, os 5 foram pódio. Então aí está o mérito do treinamento dele. E aí veja que interessante. Quando eu estava lá no Ibirapuera, e você fica na área de concentração, Vitão, é fantástico assim. Eu me vi como lutador medieval. Porque ficam os lutadores um olhando para o outro, e você sobe, quem ganha volta, quem perde sai. E fica todo mundo naquele processo, aquela adrenalina lá em cima. É uma coisa muito interessante. Você vai pro tatame, aí você relaxa. Naquilo que você fala, cara, eu vim fazer isso aqui. Então, o que eu entendi na competição do jiu-jitsu? Que ela traz uma capacidade de você administrar a dificuldade. E isso eu levei para minha vida profissional, assim, de uma forma que hoje eu me sinto muito mais seguro, então muito mais seguro. Hoje eu não consigo ver assim, uma coisa é difícil. Por que é difícil? Eu vou ter que ir lá treinar e aprender. Isso vem do jiu-jitsu. Então, as pessoas que conseguem entender essa chave que muda na cabeça da gente do jiu-jitsu, né, conseguem. Você dá um exemplo. O Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, começou a fazer jiu-jitsu. Imagina, o cara, onde ele vai, ele tem muito dinheiro, tudo ele compra, chegou no jiu-jitsu, ele é um faixa branca. Apanhou o primeiro dia, falou, cara, não é possível, voltou. Apanhou o segundo dia, voltou. Ele está fazendo jiu-jitsu. Ele entendeu que o jiu-jitsu vai ensinar ele a como lidar com situações que fogem do controle dele. Então, se as pessoas puderem fazer jiu-jitsu, com certeza é uma coisa muito diferente, é uma mentalidade muito diferente. O atleta do jiu-jitsu, o que faz a competição, a gente é muito preparado para isso. Como você falou, dos pais prepararem os filhos para serem guerreiros. E a gente aprende isso lá. E aí, assim, é inevitável. Então, o método do mestre Cubas é esse método mesmo, do jiu-jitsu raiz. Você vai lá, você vai aprender, você tem que treinar. Se você não treinar, você não vai graduar. E ali, então, para você ver a nobreza, que é o conhecimento que ele tem. Semana que vem nós teremos graduação aqui, ele vai trazer Léo Vieira. Léo Vieira é o dono da Checkmate, um cara que mora nos Estados Unidos, que treinou o maior campeão da história do jiu-jitsu, que é o Bochecha, que são 11 títulos mundiais, e que está treinando agora o Ninego, que é o cara que ganhou tudo esse ano. Então, ou seja, vai trazer para Guarapuava o cara que é uma referência no mundo do jiu-jitsu. Então você vê o quanto isso é legal, quanto as pessoas não entendem ou não conseguem enxergar o quanto o jiu-jitsu hoje é respeitado no Brasil Jiu-Jitsu de Guarapuava. Né? Então é bem legal. Então, se puderem fazer jiu-jitsu, eu acho que muda a cabeça da gente. Não, interessante ouvir você falar, né? Justamente de uma questão, a gente não abordou, mas é a questão do vitimismo, né? Ah, sim. Sabe? Como hoje as pessoas estão dadas ao vitimismo. Fantástico, né? A percepção. É isso aí. E talvez não se perceba o quanto isso está tornando a pessoa fraca, né? E quando você pratica um esporte como o jiu-jitsu, em que você enfrenta ali o desafio e você vai cair, vai tomar tombo, né? Mas vai ter que levantar, vai ter que começar de novo, você se torna uma pessoa menos dada ao vitimismo, né? Porque a vida, né? A vida é isso. Você imagina, entra lá um Revertinho, o cara tem 120 quilos, 125 quilos, tá em cima de mim. Eu vou ter que dar um jeito de sair daquilo. Né? A vida é assim, a vida lá fora me dá um sufoco às vezes, né? Eu tô com um paciente difícil, com tentativa de suicídio bem grave, eu tenho que dar uma respirada, não, deixa eu dar uma respirada aqui, ver o que eu vou fazer tal coisa. Então é importante isso, e a gente percebe muito isso, o vitimismo. Então as pessoas ficam se lamentando, ó céu, ó terra, tudo é difícil, e nada é difícil, nada é difícil. O que é difícil, viu, Vitão, para quem tá nos assistindo, é quimioterapia.
O que é difícil é fazer uma cirurgia que você vai ficar 40 dias no hospital. Isso é difícil. O resto, dá pra gente fazer alguma coisa. Então as pessoas entenderem que prevenção é o mais barato tratamento. E prevenção é com atividade física. Então se você não gosta de jiu-jitsu, não tem problema, mas vai fazer corrida. Sim. Porque corrida não é difícil. Vou fazer uma outra maratona. Quem você atendeu? A Fabíola teve aqui com vocês, né? Que foi muito legal a história da Fabíola, né? A Fabíola também saiu da zona de conforto e foi fazer uma maratona. É difícil, mas olha o quanto isso trouxe para a vida dela. Você acha que agora para ela é difícil fazer prova na faculdade? Pô, fui fazer uma maratona, corri 42 quilômetros lá, sofri. Prova é coisa fácil. Os caras vão me dar as folhinhas para eu ler ainda em casa. Dou uma lida e vou lá e faço a prova. E o que os jovens reclamam já? Ah, não, o professor perguntou que não estava na folhinha. Só que a vida não tem sempre folhinha. A vida não tem folhinha, não tem estudo, não tem cola, não tem é cola, na hora. É na hora. Né? Então as pessoas não entendem. Quando você passa por uma situação de estresse, como você também, quando você vai fazer Kleber, fazer um show grande lá, cara, que arrebentou uma corda do violão. Eu tive que improvisar, trocar a corda e seguir tocando. Não posso ficar me vitimando. Perdi a corda, agora eu vou cancelar o show. Não, eu tenho que administrar a dificuldade, superar e seguir. E é isso que a maturidade vai trazendo. Então, se os pais puderem oferecer isso para os filhos, preparando eles com maturidade, vão sofrer muito menos no mundo, muito menos. Dá uma dica aí pro pessoal que está nos ouvindo que quer começar a fazer o jiu-jitsu aqui em Guarapuava. Procura lá o Mestre Cubas na Train Combat, ali no alto da 15, onde tem a loja da maçonaria, ali nos fundos do supermercado Parteca. Chegue lá, segunda e quarta tem. Uma coisa legal que o Mestre Cubas criou, ele criou o grupo da segunda e da quarta, às 7h30 às 8h30, o Quarentinha Jiu-Jitsu. Então o quarentinha é o pessoal que é o lifestyle, assim, o pessoal que é profissional liberal, né, o pessoal que quer mesmo entender o jiu-jitsu. Depois das 8h30 às 9h30 tem o pessoal daí mais jovem que é mais competição. Mas é muito legal isso, assim. E o jiu-jitsu tem uma coisa de família mesmo. Assim, o mestre, ele assim, é um cara que ele põe todo mundo, assim, ele é família. Vou dar um exemplo. Esses tempos ele faz um trabalho social muito grande, assim, muito grande de ajudar. Às vezes um atleta com dificuldade chama todo mundo e fala, pessoal, vamos ajudar o fulano, vamos fazer uma casa pro Beltrano que está precisando. Então ele faz muito esse social, então ele se torna muito um líder para nós. Ele não é nosso chefe, é nosso líder. Então a gente tem um respeito por ele, por esse cuidado que ele tem. Se as pessoas puderem fazer jiu-jitsu, fica a dica. E vamos se encontrar no tatame lá e fazer uns roll e pros confere. Que maravilha. E olha só, eu não sabia, eu tinha conversado contigo, te conhecia aquele dia e não sabia que você lutava jiu-jitsu e tá trazendo resultados para nossa cidade, apesar de não ser guarapuavano. Não, eu sou nascido em Maringá, mas assim, ó, vim pra Mas Guarapuava. essa medalha é nossa, viu? Essas conquistas são nossas. Olha aí. Até posso dar uma olhadinha nas medalhas? Vamos lá. Essa é do Mundial. Essa é do Mundial que você foi recentemente, né? Em São Paulo, lá no Ibirapuera. E essa é do Paranaense. Mundial e Paranaense. Olha só. Então assim, ó, eu sou muito grato a Guarapuava. Acho que tudo o que eu sou como profissional, o que eu sou muito como pessoa, eu acho que eu aprendi nessa terra e aqui que eu acabei, estou há 24 anos, né? Meus pais vieram para cá depois de 4 anos que eu tô, meus pais já estão há 20 anos aqui. Recebi um título de cidadão honorário, então eu sou filho dessa terra e os filhos de Guarapuava não são só os que nascem aqui, os que são adotados por aqui também. Claro, me deram uma certidão, um registro de nascimento, cidadão honorário. Então, eu sou muito grato. E onde eu vou, nos meus andejos, eu acabo viajando bastante para os congressos internacionais, eu tenho esse privilégio. Eu sempre falo muito de Guarapuava, então para mim é um grande orgulho ser guarapuavano. Acho que, e aqui, Vitão, veja que interessante, nós temos uma coisa aqui, que é a nossa qualidade de vida. Eu sou de Maringá, e Maringá, as pessoas tendem a não ter uma longevidade por conta do clima. O calor acaba desidratando muito o idoso, então eles acabam morrendo mais jovens. Aqui não, 80, 85 anos, 90, então nós temos aqui um ar que é muito puro. Então a gente poder aproveitar o que Guarapuava nos oferece. Então eu sou muito encantado e eu amo essa terra aqui, a minha vida é aqui, enfim. Então eu gosto muito de Guarapuava. Infelizmente o guarapuavano, isso já foi falado aqui também, tem esse complexo de vira-lata, né? Talvez também é uma mania boba do ser humano de sempre se comparar, tentando olhar para cima e achando que, né, as cidades maiores, as cidades... Mas Guarapuava realmente é excelente. Já sentou aqui nessa mesa conversar comigo gente que veio de fora e se realizou aqui na nossa cidade. Todos são muito bem-vindos aqui, né? Sim. Inclusive uma delas foi a Lívia, né? Lívia. Nossa, que é especialista em vinhos, né? E ela me falou naquela conversa, eu acho que ela foi a minha segunda entrevista aqui no podcast, que existia algumas pessoas aqui em Guarapuava, aqui na região, plantando uva, né? E preparando ou já realizando, e você vai me contar isso agora, né? Realizando ali um terreno e fazendo nascer aí uma possibilidade ou capacidade de produção de vinhos aqui na nossa região. Eu acho que eu consigo te responder em duas situações. Quando você me fala assim, ó, as pessoas de Guarapuava ficavam se lamentando o espírito vira-lata, como você falou, né? E aí nós pegamos e pensamos assim,
né, nos unimos em 8 produtores hoje, né, de vitiviníferas europeias. Então nós não somos um grupo que vai fazer uva de mesa nem suco de uva. É um grupo para fazer vinhos finos, tá? Esse grupo, e aí diziam isso, porque Guarapuava não dá vinho, Guarapuava não tem uva, Guarapuava é clima frio. Trouxemos um técnico lá do Rio Grande do Sul, né, o Pedro Galina, e ele se encantou aqui. Ele falou assim, ó, vocês vão se destacar muito na vitivinicultura, tenham certeza disso. O Alberto Rost, que foi o que produziu o primeiro da vinícola Rost, né, produziu excelentes vinhos, né, eu devo estar produzindo a partir do ano que vem. Tem mais o Marcos Borazzo, tem o José Fernando, tem o Juliano da Casa Magda, tem a dona Thelma de Reserva do Iguaçu, e entrou agora 2 de Pitanga. O que nós estamos trazendo com isso? Uma mudança para a economia de Guarapuava. Tá? Quando você consegue criar um circuito de vitivinicultura, de vinícolas, você traz o enoturismo. E o enoturismo é extremamente vantajoso, né? O ticket médio acaba sendo maior. Então, em breve, muito em breve, as pessoas vão tomar excelentes vinhos de Guarapuava. E não é o que eu acho. É o que o técnico veio e falou assim, ó, vocês têm tudo que a viticultura precisa. Ela precisa de dias quentes e noites frias. O dia quente, a fotossíntese aumenta o açúcar da uva, o frio segura ela de noite. No outro dia faz esse processo. Então, eu não tenho dúvidas que logo, logo vamos trazer bons vinhos aqui para você e você vai ficar muito satisfeito. Falar assim, ó, realmente o Guarapuava está se destacando. Vou ter que trazer de novo esse convidado aqui, vamos, né, com a segunda trazer. Conversa. Mas olha só, já existe, já é realidade a produção de Guarapuavana? Sim, o Alberto já produziu. Já está na segunda safra dele, produziu um pouco mais cedo. Nós estamos já finalizando uma associação, nós temos uma associação de vitivinicultores. E como é que vocês vão desenvolver? Porque, claro, produção de vinho não é só plantar, né? Só ter as parreiras produzindo lá, né? Tem toda uma estrutura, tem todo... Cada um está fazendo frente da sua, então, assim, ou vocês vão ter um local onde vocês vão poder fazer? Hoje, o Alberto está encaminhando para a vinícola Araucária, que é em Curitiba, então você consegue transportar a uva no processo da colheita até 6 horas você estando lá, é um perfil de vinho que eles falam, tá? Consegue engarrafar, é uma vinícola que eles conseguem engarrafar 100 mil garrafas ano, então é uma vinícola grande, tá? Existe um projeto, o Alberto ele comentou que talvez ele traga, mas o investimento para uma vinícola já é por baixo de 2 milhões, então você tem que ter uma região que produza pelo menos 70, 80 mil quilos de uva para você fazer 50 mil garrafas. E tem o Juliano da Casa Magna, que também tem um projeto que ele também já liberou como vinícola e que talvez ele consiga fazer um pouco lá também. Então, ou seja, nós temos hoje pessoas que estão plantando e já temos pessoas que estão se preparando para fazer o vinho também. Então o Guarapuava acho que vai conseguir ter todo o processo completo aqui. E claro, é um processo, né? Como você falou, né? Interessante, você já é a segunda pessoa que senta aqui falando sobre isso, mas você está diretamente envolvido, né? E a gente sabe que é uma questão de tempo para que isso se torne uma realidade, vire uma tendência. Né? Já trouxe aqui também o Leonardo do Armazém do Malta, então assim, a gente muito já falou aqui também sobre a cerveja artesanal de Guarapuava, já é uma baita de uma realidade, já gera emprego, já gerou muitas premiações para a nossa cidade, né? E eu tenho certeza que também a questão do vinho pode ser que se desenvolva, né? E tudo isso é muito positivo para a economia da cidade e da região, né? O que a gente quer é isso, né? Eu moro no Rio das Pedras, eu moro na cabanha lá mesmo, tá? Então o que eu quero é oferecer emprego para minha comunidade. Eu quero dar condição para minha comunidade. Eu não acho que é bacana quando eu vejo a comunidade saindo de lá e vindo trabalhar na cidade. Eu quero dar condições deles poderem trabalhar lá. Então agora eu já tenho um projeto para o centro de eventos, projeto para as cabanhas, então todo um projeto tá iniciando. Para quê? Para que a população possa trabalhar lá. E aí você consegue dar dignidade para eles. Né? Então é um projeto muito bonito. Acho que para Guarapuava assim, é uma coisa que a gente vai conseguir assim, ajudar daí também os pequenos. Depois nesse processo a gente consegue ajudar os pequenos. Mas eu não quero produzir uva para vinho fino, eu quero produzir uva de mesa. A gente consegue ajudar esse pessoal. Não vai ser o nosso foco, mas talvez dar uma experiência para eles. Por quê? É um processo trabalhoso. Você vai produzir com 3 anos. Então por 3 anos você vai ter que investir. As uvas finas exigem uma pulverização semanal. Tem que ter todo um cuidado, porque tem muita umidade, tem muita praga que acaba acontecendo. Então você tem que gostar. Né? Tanto que a gente aprende que quem quer fazer vinho não pode ficar tirando férias. Você tem que estar cuidando. Então, quanto mais caro o vinho, tenha certeza que mais teve dedicação do homem ali para chegar naquele processo para poder engarrafar e oferecer para as pessoas. Então, eu acho que é uma dádiva. Assim, meu pai gosta muito de vinho, então nós estamos... E isso é uma das coisas que a viticultura me trouxe, viu, Vitão? Que eu tô todo dia no vinhedo com meu pai. Então, eu chego de tardezinha ou nos finais de semana ele está comigo no vinhedo. Então, ele quer... Então, essa proximidade que eu tenho com eles foi muito gratificante. Eu falo pro pessoal, assim, meu pai está na sala de aula comigo, então como é que eu vou conseguir voltar para a sala de aula com meu pai? Então, quando tem os cursos, as nossas aulas ali, tá sempre junto, tá muito legal. E a gente quer muito isso, quer que Guarapuava se destaque na vitivinicultura, e vocês vão ouvir falar muito de Guarapuava. Não, e veja só, né, gente, tudo que a gente conversou desde o início da nossa conversa, né, a gente tem aqui um exemplo do Dr. Kleber, que tem a sua profissão,
realizado, amo né? a minha profissão, amo. E ele me falou justamente isso, né? Ele me mandou um áudio, pedi para ele, falei, doutor Kleber, me manda umas informações, alguns tópicos, e um trecho que me chamou a atenção da tua fala é você falar de todas as dificuldades, né? Porque você trabalha, né, numa área que é muito desafiadora, né? Muito cheia de desafios, e você pontuou ali todos os desafios e dificuldades, mas ao final você falou, mas amo minha profissão, faço porque gosto e me realizo. Isso é importante. Então, realizado na profissão dele, pratica esporte, se destaca no esporte. E tem uma outra atividade que é aquilo que nós estávamos falando de projeto. É um projeto, esse é um projeto. Esse é um projeto que ele está desenvolvendo, está envolvendo a família dele para poder passar mais tempo com a família dele, com o pai dele também. Enfim, então, assim você vai construindo a sua felicidade. E veja, né, Vitão, é interessante isso. Quando eu tenho encontro da minha turma, eu vejo habitualmente os colegas reclamando da especialidade. Deveria ter feito cirurgia plástica, deveria ter feito cardiologia. E eu falo, cara, se eu fizesse, eu faria psiquiatria de novo. Eu não consigo me vendo fazer outra coisa. Minha filha fala, mas pai, eu não consigo te ver fazendo outra coisa, a não ser psiquiatria. Eu gosto muito da minha profissão. Então que as pessoas também tenham isso, assim, de fazer aquilo que fazerem com amor, né? Quanto mais você dedica, quanto mais você gosta, dinheiro é inevitável. Quanto mais amor você se dedicar, porque eu sou um plantador de morango, se dedique para aquilo lá. Isso vai dar dinheiro. Sim, claro. Então, isso que eu vejo muitas pessoas, o vitimismo, acho que o vitimismo é uma palavra que ela está muito presente hoje. As pessoas reclamam, é difícil, tudo é difícil. Então, fazer podcast é difícil, você começou do zero. Eu me lembro quando você conversou, cara, eu comecei do zero e eu fiz um projeto que eu quero fazer tantos podcasts. Então, é difícil, mas olha aí, olha a habilidade que você já pegou. E hoje você consegue conversar, você consegue conversar com um médico, com um advogado, você consegue conversar. Então, o quanto isso cresceu para a tua vida profissional e pessoal, né? Hoje você consegue. Então, eu acho que as pessoas terem muito isso, né? Então, é muito importante ter esses projetos. Eu acho que faz toda a diferença. Dr. Kleber, deixo o microfone para você deixar uma mensagem final aí para nossa audiência. O que eu quero é agradecer você, tá, Vitão? Eu acho assim, eu sou muito grato a pessoas que têm esse olhar carinhoso e respeitoso com a saúde mental, que me permitem principalmente apresentar minha bela psiquiatria, que eu acho que quanto mais pessoas, se hoje, um dado que nós não compartilhamos, quando uma pessoa comete o suicídio, né, ela afeta diretamente 6 pessoas, mas indiretamente 60. Quando é adulto. Quando é um adolescente, afeta diretamente 6 e até 90 indiretamente. 40 de uma sala de aula, 30 do colega de finais de semana, enfim, essa é a conta. Se nós conseguimos ajudar uma pessoa hoje que levou alguém para buscar um tratamento, nós evitamos um suicídio, evitamos que cesse a doença. Então, eu acho que essa é a nobreza da tua parte. Assim, cara, vamos falar sobre suicídio, vamos falar sobre depressão, vamos falar de esporte, e é um assunto que a gente pode conversar tranquilamente. E as pessoas que estão em casa vão dizer assim, é verdade, fiquei uma hora e pouco escutando vocês falarem de suicídio e é bem tranquilo. Ou seja, doença mental precisa ser conversada. Doença mental já foi assustadora, hoje não é assustadora. Então a você, viu, Vitão, muito obrigado. O que precisar, as pessoas quiserem me seguir lá, eu trabalho bastante com rede social lá, é Dr. Kleber Ferreira, né? Tá todos os dias, eu acordo 5h30 da manhã, faço umas coisinhas de manhã, mostro a importância do esporte, compartilho tudo o meu dia a dia. Então, muito obrigado a você, que Deus te abençoe, e também as pessoas que estão nos acompanhando, muito obrigado. Cara, eu que agradeço, e é um prazer, né, receber você aqui no meu podcast. E claro, a gente tenta sempre trazer assuntos que sejam do interesse, mas também assuntos que possam trazer às claras, né, o que realmente é importante para a gente não só valorizar o que tem de profissional bom aqui na nossa cidade, né, mas para mostrar qual é a contribuição desse profissional. E no teu caso, a sua contribuição é para desmistificar o bem-estar mental, é para tratar o bem-estar mental, né, para que a gente possa, nessa nossa caminhada que a gente chama de vida, né, passar de uma maneira mais tranquila, né? Porque viver não é fácil, né? Mas é prazeroso em muitos sentidos. Mas também não é difícil, né? Também não é difícil, né? Estamos aqui, temos que aproveitar, né? Perfeito. E você que nos acompanhou até agora, vamos lá. Se você não se inscreveu no meu canal, não ativou o sininho, continue em débito. Não custa nada, este conteúdo chega aí na sua casa de grátis, né? Então a única coisa que eu peço para você é se inscreva, ative o sininho, para que a gente possa continuar fazendo, né, esses episódios tão interessantes como foi hoje com o Dr. Kleber. É isso aí, até a próxima!